Como melhorar a sua nota em todas as provas que você for fazer na sua vida daqui pra frente? Antes de começar a aula, tá na hora daquela mendigagem básica que você já tá habituado aqui no YouTube. Dá o like, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, porque são iniciativas como essa que possibilitam que aconteçam esses vídeos. Vamos à aula de hoje. Em todas as provas existe sempre um enunciado, em todas as provas existe sempre um texto, em todas as provas existe sempre uma questão interpretativa. Você precisa do conhecimento para fazer uma prova, mas também precisa da interpretação. E muitas vezes o que importa mais é a interpretação. Vou te dar um exemplo muito claro. Vamos fazer uma questão de uma prova financeira e, sem dominar o assunto, eu vou te mostrar como é possível você responder uma questão mesmo sem saber do que se trata. Provas que visam a certificação de investimento. Veja bem, é uma questão de uma coisa que você não está familiarizado, provavelmente. Mas observe que você vai ser capaz de responder apenas sabendo como interpretar a própria questão. Então observe, olha. Temos aqui, de acordo com os dados apresentados na tabela e no gráfico abaixo, comparativo da rentabilidade histórica do fundo Stark. Questão de gráfico, questão de tabela, isso sempre acontece em todas as provas. Você vai ser capaz de ler sem nenhum problema. Então a gente tem aqui no fundo Stark a rentabilidade, a gente tem um outro padrão, que é o padrão DI, com a rentabilidade dele. E depois temos os gráficos aqui dessa forma. Vamos analisar a pergunta para ver como que a gente tem que buscar essa resposta na questão. No gráfico, podemos concluir que o fundo Stark caracteriza-se por ser 1. Vamos analisar as opções. Analisar do lado esquerdo a tabela explicando. A gente consegue analisar o gráfico e finalmente as questões. Vamos ver pelas questões como que a gente consegue já resolvê-las sem nem sequer saber a matéria. Veja bem. Fundo ativo com rentabilidade DI acima do DI em todos os meses. Fundo passivo com rentabilidade abaixo do DI em todos os dias. Então, lembrando a pergunta, ele está te perguntando com relação ao fundo Stark. Então, a gente pode dizer que o fundo Stark ele tem rentabilidade acima do DI em todos os meses. Vamos voltar no gráfico e vamos analisar. O gráfico aqui está te dizendo que o Stark é esse amarelo. Olha o que a questão te diz. Fundo ativo com rentabilidade acima do DI em todos os meses. Então a gente já tem de cara aqui. No mês de março e no mês de setembro tivemos rentabilidade abaixo desse outro paradigma aqui, dessa outra medida que é o DI. Então, obviamente, essa questão ela não pode estar correta. Vamos para a segunda, então. O fundo Stark é um fundo passivo com rentabilidade abaixo da DI em todos os meses. Voltamos para o gráfico e fazemos o mesmo processo. Observe que o Stark está acima nesse mês aqui, no mês de maio, ele está acima no mês de outubro. E essas palavrinhas tipo todos, muitas vezes o examinador usa para falsear a questão, porque é muito difícil que tenha todas. Então quando o cara coloca todos, com certeza, totalmente, essas palavras quase sempre servem para enganar a gente na prova. Então observe, é claro que ela não está com rentabilidade abaixo, então ela não está nem acima e nem abaixo em todos os meses. Então não pode ser nem a primeira nem a segunda. Vamos ver a terceira. Fundo passivo com rentabilidade acima do DI em alguns meses. Então a gente tem o DI o azul, o amarelo aqui o Stark. Olha, alguns meses realmente está em cima, mas não todos. O problema dessas questões com alguns é que o alguns é um troço relativo. Então alguns é uma palavra muito complicada. Vamos fazer o seguinte então. E como ela é uma palavra muito complicada, às vezes ela te confunde muito e é muito complicado a gente achar a resposta certa quando tem alguns, tá? É muito difícil. Via de regra, a resposta para ela está certa de verdade. Porque as bancas elas costumam ter cuidado para evitar que tenha problemas de processo, né? Olha a última questão. O fundo ativo com rentabilidade acumulada nos últimos 12 meses acima do DI. Observe, essa questão na verdade bastava você ler todas as questões. Lendo essa a gente volta. O fundo Stark ele teve rentabilidade acumulada nos últimos 12 meses acima do DI. Então a gente tem DI 9,87, o Stark 11,18. 100% de chance da questão estar certa. Porque o que está dizendo aqui na D é exatamente o que a gente consegue perceber lá em cima. Então observe, nesse tipo de questão as pessoas provavelmente poderiam marcar a C, tá?
talvez a A e a B por questão de realmente não ter conseguido perceber, mas a casca de banana aqui estava na C. Você geralmente, quando a resposta está correta, você geralmente consegue achar com 100% de certeza. Vamos ver se está certo? Então, como a gente já sabe, a gente conseguiu acertar ver na tabelinha com 100% de chance, fui lá e cliquei, ó. Ativo com rentabilidade acumulada nos últimos 12 meses acima do DI. Parabéns, você acertou. Ou seja, você consegue, apenas lendo a questão, em grande parte das vezes, você consegue pontuar muito mais do que você pontuaria simplesmente por saber a matéria. Fazer a prova, fazer qualquer tipo de prova, é importante que você saiba fazer a prova, ok?